Em meados de fevereiro de 2016, o Espírito do Senhor colocou em meu coração que fizesse um trabalho que pudesse auxiliar pessoas não levadas no arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo. Então, por obediência à sua doce voz, resolvi fazê-lo, com propósito de ser útil a você. Nessa carta, quero trazer breves esclarecimentos e orientações à luz da Bíblia Sagrada, as que mais estão em pauta neste momento. O que de fato aconteceu no mundo? Onde estão os que desapareceram? O que ainda está por vir? Ainda há esperança para os que ficaram? O que fazer para me salvar? Bem, vamos lá. Primeiro tópico. O que de fato aconteceu no mundo? Aconteceu o que estava predito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O mundo estava maduro para o juízo divino. O grau de pecado se elevara a um ponto não mais sustentável pela tolerância de Deus, assim como ocorreu nos dias de Noé. Gênesis, capítulo 6. O que restava ao Pai era enviar seu Filho amado para levar ao céu aqueles que realmente se esforçavam para fazer a sua vontade, andar em santidade, apartados de uma vida habitual do pecado, procurando obedecer a cada dia a sua palavra. Os que morreram servindo a Cristo e os crentes fiéis, vivos, ouviram o soar de uma trombeta tocada por um anjo. Então, pelo poder de Deus, ocorreu a ressurreição e, seguidamente, os vivos foram raptados, arrebatados, e todos se encontraram com o Senhor Jesus acima das nuvens, já com seus corpos transformados em corpos glorificados, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Acredito que a essa altura o mundo esteja em uma tremenda confusão. As pessoas com muitas indagações em relação ao que realmente aconteceu. As autoridades estão tentando trazer respostas do tipo: foi disco voador que os raptou, ou eles foram levados por alienígenas, não eram dignos de estarem em nosso meio, pois se achavam melhores do que nós, etc. De forma alguma aceitarão que foi Jesus Cristo quem levou seus escolhidos, até porque muitos deles não são cristãos, o que colaborará para não admitirem a veracidade das Santas Escrituras. A única fonte de resposta confiável para qualquer interrogação em relação ao que aconteceu é a Bíblia Sagrada, e com o esclarecimento acima, não há razão para você acreditar em outras possibilidades ou justificativas. De fato, foi Jesus Cristo que voltou e levou consigo os que eram fiéis a Ele. Sei que nestes dias você está muito apreensivo, sem saber o que acontecerá daqui para frente,
o que será de você, seus familiares e dos que ficaram, e etc. Mas não se entregue ao desespero. Esta carta foi escrita com auxílio do Espírito Santo para te orientar. Sendo assim, vamos prosseguir. 2. Onde estão os que desapareceram? De acordo com a Bíblia Sagrada, eles foram se encontrar com o Senhor Jesus acima das nuvens. Após este momento de encontro, eles estarão no tribunal de Cristo para a distribuição de galardões, recompensas, pelas coisas que fizeram para ele aqui na terra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Após isso, Jesus os levará para apresentá-los ao Pai. Então haverá uma celebração de casamento, Cristo e sua noiva, a Igreja, na presença dos santos anjos, que se consumará com maravilhosos anos de uma grande festa, a qual a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, de Apocalipse 19, versículo 7 e Apocalipse 19, versículo 9. Todas essas coisas acontecerão dentro de 7 anos. Não se preocupe com eles, eles estão muito bem, muito melhor do que você possa imaginar. Eles aguardavam por isso, pagaram o preço dia após dia e esperavam ansiosos por esse momento sublime, até que ele chegou. 3. O que ainda está por vir? Dentro de poucos dias, surgirá no cenário a figura de um político de alto destaque, o Anticristo. As nações do mundo lhe darão autoridade sobre toda a terra, que será governada exclusivamente por ele, o presidente mundial. Alguns estudiosos da Bíblia previram que provavelmente este homem será o presidente Barack Obama, devido a várias características que o envolvem e que, de acordo com as Sagradas Escrituras, o qualificam como a besta de Apocalipse 17, versículo 13. Este homem introduzirá no mundo a marca da besta, Apocalipse 13, 17. Muito provavelmente um biochip que conterá todos os dados da pessoa. Sem ele, não se poderá comprar ou vender, ter atendimento nos órgãos do Estado, hospitais, bancos e etc., bem como efetuar qualquer tipo de transação. Servirá para entrar e sair do trabalho, dentre muitas outras coisas. Este chip será introduzido na testa ou na mão direita. Apocalipse 13, 16. Será impossível viver de forma normal na sociedade sem essa marca. O Anticristo perseguirá de forma implacável e impiedosa os que não aceitam o seu sinal, bem como os crentes que ficaram para trás no arrebatamento e os novos convertidos. Será a maior perseguição a cristãos que já ocorreu na história, conforme Mateus 24, 21. Ele fará uma aliança com a nação de Israel, que durará somente 3 anos e meio. Após este tempo, essa aliança será quebrada, e ele também perseguirá os judeus de maneira bárbara, de acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 27, e Mateus, capítulo 24, dentre outros. Também surgirá no cenário a figura do falso profeta, de Apocalipse 16, versículo 13. Ele unirá todas as religiões em uma única religião global, que, segundo os estudiosos, as evidências apontam para a religião muçulmana.
Este líder da nova Igreja Mundial provavelmente será o maior pregador do ecumenismo de todos os tempos, o atual líder da Igreja Católica. Durante todo o seu tempo em frente à Igreja Romana, o seu maior empenho foi em torno de unir as diversas religiões. Tanto o anticristo quanto o falso profeta ditarão daqui para frente as regras da política e da religião mundial. Daqui por diante, o mundo terá somente 7 anos de duração dentro deste contexto, conforme predito no livro de Daniel, capítulo 9. Período este que a Bíblia chama de Grande Tribulação. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. E Mateus, capítulo 24, versículo 21. Como predito por Jesus no livro de Mateus, capítulo 24, e em outras partes da Bíblia, este será o período mais terrível da existência humana. Será o tempo do juízo de Deus sobre as nações e sobre as pessoas que não valorizaram, na sua totalidade, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Viviam sem se esforçarem em andar conforme o que realmente estava contido na Bíblia Sagrada. Antes, prefeririam uma religião ou uma igreja que não lhe impusesse censuras ou impedimentos de viver a seu bel prazer, seguindo as emoções e vontades da carne. Para muitos era suficiente ter uma religião. Ocorrerá neste tempo o desenrolar do que está predito no livro de Apocalipse, como grandes catástrofes naturais e mortandades em grande escala, principalmente nos últimos 3 anos e meio. No final, então, destes 7 anos, Jesus, então, retornará com a sua noiva, os arrebatados, e os que não negaram a ele na grande tribulação adentrarão na era do milênio, que ele introduzirá a partir de então, conforme Apocalipse 19 e Mateus 25, dentre outros. Ainda há esperança para os que ficaram? Este é o melhor ponto para você. Ainda há esperança. Tanto para você, que era um crente no Senhor Jesus, que ficou por estar desconcertado ou desviado, quanto para você, que de qualquer outra religião ou até mesmo sem religião alguma. Sim, ainda há esperança. Jesus Cristo morreu por todos e neste período existe a possibilidade de salvação. Isso é bíblico. Descanse nisso. Diante de tudo o que você já viu, somado a tudo que ainda está por vir, você ainda verá coisas espantosas. Não deixe que sua alma seja dominada pelo pânico e pelo desespero, muito menos pelo pensamento de suicídio. Acredito que deve estar sendo muito difícil para você. Tudo parece um pesadelo. Mas, se você se suicidar, estará tudo perdido, pois a Bíblia deixa inferido que os que se suicidam, independentemente das circunstâncias, perderão a sua salvação. Deus nos deu a vida e só Ele pode tirá-la. Então, nem pense nisso. Pense que ainda há uma esperança para você e para os que ficaram. Pense que ainda há a possibilidade de você reencontrar com seus entes queridos, que tanto ama e que desapareceram,
A Bíblia assegura isso. Levante a sua cabeça. Ainda existe salvação para você e seus familiares, mas é preciso que sejam fortes e animem-se uns aos outros. Veja o que está dito em Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem ardor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7, versículos 9 ao 17. Você viu? Muitos serão salvos nesse período, e este número é muito grande. Não deixe alguns com menos informações te preocuparem, falando que somente 144 mil serão salvos. Isso é um equívoco. Estes 144 mil são pessoas que Deus separou do reino do Messias, Jesus, que virá para introduzir o reino milenar. Há uma enorme possibilidade de você se salvar, e para isso você deverá lavar as suas vestes e as branquear no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 14. Vamos ver como fazer isso. 5. O que fazer para me salvar? Vamos separar por 3 grupos de pessoas. Primeiro, para você, meu irmão, que ficou devido estar desconcertado, vestes espirituais sujas diante do Senhor. A primeira coisa que você deve fazer é consertar o seu altar com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, pedir perdão pelos seus pecados, especialmente por aqueles que te fizeram ficar para trás. Esses pecados vieram em sua mente, assim que ocorreu o arrebatamento, e você se deu conta que foi deixado. Sua consciência é um instrumento do Espírito Santo. Te falou. Você ficou porque estava praticando isso e aquilo. Peça perdão, chore diante de Deus arrependido, e daí para frente, viva em total santidade até o final. Aconteça o que acontecer. Continue a frequentar a igreja, pois ali
Deus te orientará através dos irmãos e é onde você receberá palavras de conforto e encorajamento e se ajudarão uns aos outros. Ajude os mais fracos, em especial os novos convertidos. Você tem um conhecimento dos assuntos de Deus bem maior do que o deles. Nota: quero tomar um espaço aqui para dizer a todos vocês, caros leitores, que o Espírito Santo estará convosco todos os dias até o final deste período. Ele levou a igreja para Jesus no dia do arrebatamento e depois retornou para concluir sua missão, que ainda não acabou. Imagine você que, com a ajuda diuturna dele, já foi muito difícil para alguns se salvarem. Imaginem sem a sua graça ajudadora no período mais difícil da história. Se Deus vos abandonasse agora, ninguém se salvaria. Não precisaria nem deste período de tribulação, pois sem ele ninguém conseguirá passar por tal período. Deus não virou as costas para vocês. Haverá um avivamento e uma grande colheita de almas nos próximos dias, promovido pelo Espírito Santo. Os que ficaram para trás têm o mesmo valor para Deus que os subiram. Jesus morreu de igual modo por vocês também, e o preço que ele pagou foi muito caro. O Espírito Santo valorizará isso, salvando o maior número de almas possível nesse período. Segundo, para você, meu irmão, que ficou por estar desviado da presença do Senhor. A primeira coisa que você deve fazer é reconciliar-se com o Senhor Jesus Cristo. Procure uma igreja evangélica o mais rápido possível para realizar o ato, reconciliação com um pastor ou obreiro que ficou para trás, diante de testemunhas. Você pode até fazer isto sozinho. Se não for possível, Deus te ouvirá. Arrependa-se de todos os seus pecados e dali para frente viva em total obediência ao Senhor até o fim. Não volte para trás, custe o que custar. Volte a frequentar a igreja enquanto elas estiverem abertas, para obter instruções, pois o anticristo fechará a todas quando a perseguição ao cristianismo começar. 3. Para você, meu querido irmão, que nunca foi evangélico. Acredito que para você tudo está mais confuso ainda, provavelmente por conhecer muito pouco a palavra de Deus. Você não tinha muito conhecimento de que tudo isso poderia acontecer um dia. A maioria dos crentes sabiam. A primeira coisa que você deve fazer é procurar uma autoridade espiritual, pastor, bispo, evangelista, presbítero, ou, na falta destes, qualquer outro obreiro da casa do Senhor, e realizar o ato de confessar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua alma. Não tenha receio em procurar um cristão que ficou para trás, pois, mesmo nesta situação, ele ainda é um ungido de Deus e provavelmente já orou pedindo perdão e está perdoado, pronto para ajudar as pessoas. Através desse ato, Deus perdoará todos os seus pecados, porém, tudo deve ser com arrependimento e sinceridade diante dele, para que tenha o efeito perdoador. Isto é bíblico. Hebreus 12, 16 e 17. Se as suas circunstâncias forem extremas e não tiver como procurar alguém para realizar o ato, faça sozinho mesmo, através de uma oração. Fale com Deus, o Pai, que você aceita o sacrifício de seu Filho Jesus Cristo realizou por você na cruz do Calvário, e também
o aceita como Senhor e Salvador de sua alma. Nesta oração, peça perdão por todos os seus pecados, fale todos que lembrar e peça que Ele venha te ajudar e chegar até o fim. Finalize a oração dizendo: em nome do Senhor Jesus Cristo. Daí para frente, leia muito a Bíblia Sagrada, em especial os livros do Novo Testamento, e procure viver conforme aquilo que você aprender, tanto da Bíblia quanto dos irmãos da igreja. Evite o pecado. A grosso modo, você sabe as coisas que são pecado. Frequente ao máximo uma igreja evangélica enquanto ainda estiverem abertas. Lá, os crentes mais velhos te ajudarão em oração e orientações. Fique firme, pague o preço, pois para você também existe uma chance e ela vale a sua salvação eterna. Para os 3 grupos mencionados, não basta apenas realizarem todas as coisas orientadas acima. O mais difícil ainda virá. Meu objetivo aqui não é te desanimar ou te assustar mais ainda, mas sim te mostrar a realidade que virá para que você esteja preparado para enfrentá-la quando o momento chegar. Nos próximos dias, talvez em torno de 1 ou 2 meses, o anticristo estará introduzindo sua principal ferramenta de controle de massas, a marca da besta. Provavelmente será um chip contendo todos os dados da pessoa e funcionará como um cartão magnético, cartão de débito, crédito, código de barras e etc. Apocalipse 13:17. Como já foi dito, sem este sinal, que será embutido na testa ou na mão direita, Apocalipse 14, versículo 9, não será possível realizar qualquer transação comercial e nem ser atendido nos órgãos do governo. Será difícil demais viver sem essa tecnologia, e se não bastasse tais dificuldades, a besta, o anticristo, perseguirá de forma implacável aqueles que não aceitarem sua marca, sob a alegação de que tais pessoas se opõem ao seu governo, como também perseguirá a todos que não fizerem parte da nova religião mundial. E a pena capital para tais crimes será a decapitação, método principal de o Islã punir seus opositores, conforme Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Frente a tudo isso, a pressão será tão grande que as pessoas serão tentadas a ceder e aceitar logo esta tal marca, para se verem livres dos seus problemas e escaparem da guilhotina. Mas é aí que mora o perigo. Quem aceitar a marca da besta, seja ela um chip ou qualquer outra coisa, será condenado instantaneamente no exato momento que o permitir. E uma vez aceitado a marca, não haverá mais volta, mesmo que haja arrependimento. Vejamos o que diz o livro de Apocalipse sobre o assunto. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre,
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse 14, versículos 9 ao 11. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, versículo 2. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Como se vê, o ato sentencial está na marca. Quem aceitá-la, automaticamente se condenará, e quem recusá-la, estará na posição de salvo diante de Deus. Sendo assim, meu querido irmão, esta será a sua prova. Não aceite de forma alguma esse sinal na testa ou na mão direita, em hipótese alguma. Se você fraquejar frente às pressões e ceder, estará tudo perdido, e isso por toda a eternidade. Vou esclarecer ainda mais, para que não reste nenhuma brecha para distorções na sua mente. Quem aceitar a marca da besta na testa ou na mão direita, estará condenado eternamente. Mateus 25, versículos 46. Aos terríveis flagelos do inferno, que é real. Marcos 9, versículo 43 ao 48. O qual depois será jogado dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15 e 21, versículo 8. Isso parece demais para nós humanos aceitarmos, mas é a mais pura realidade. Por isso, Jesus Cristo morreu por nós, para nos livrar deste sofrimento eterno. O anticristo também se assentará como se fosse um Deus no templo de Deus, que será construído em Jerusalém, e exigirá adoração. Quem o adorar será condenado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. A essa altura, você deve estar se perguntando: o que então posso fazer para me salvar? Como escapar da tamanha perseguição? A orientação do Senhor Jesus Cristo para os judeus em Mateus 24 foi para que, quando viesse o anticristo no templo de Deus, onde exigirá adoração, que eles se escondessem pelos montes, montanhas, para fugirem da perseguição que será levantada contra os que não o adorarem. A mesma orientação dele aos judeus, penso eu, pode ser uma aplicada ao restante dos cristãos. Acredito que o melhor lugar será aquele às escondidas, nas florestas, montanhas, cavernas, em locais que acredito que o próprio Deus providenciará através dos seus filhos, os quais se empenharão por fazerem a notícia da existência de tais abrigos se esparramar. Muitas pessoas se ajuntarão em tais lugares, para onde levarão muitos alimentos, principalmente enlatados, e acabando esses, acredito que viverão da agricultura de subsistência, até que se completem os 7 anos do período, que se encerrará com a volta de Jesus. Os que não conseguirem se esconder serão capturados pela força de busca do anticristo e degolados. Meu irmão, sei que quando você pensa que terá de enfrentar todas essas coisas
e a sensação de pesadelo e desespero enchem a sua alma, mas não se entregue, não olhe para trás. Erga a cabeça e lute por sua própria vida. Seja forte. Deus está do seu lado. Ore muito e sempre. O Espírito Santo estará te conduzindo. O máximo que poderá ocorrer é o anticristo tirar a sua vida, seu corpo. Porém, a sua salvação eterna ninguém conseguirá tirar. E isso é o que importa neste momento. Dê graças a Deus que ainda existe a possibilidade de salvação eterna. Sua misericórdia repousa sobre você. Muitos de vocês são parentes de nós que subimos. Quando estávamos na terra, orávamos muito e depositávamos orações diante do trono de Deus para que Ele vos salvasse. Antes ou mesmo no período da grande tribulação, essas orações serão lembradas por Deus agora e com certeza te ajudarão a prosseguir até o fim. Fiquem firmes e sigam avante com fé em Deus. Logo, tudo isso terminará e vocês estarão juntamente conosco. Estamos esperando por vocês. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. De um amigo e irmão em Cristo.